Alguém já disse pra você que você não iria conseguir fazer algo que você estava fazendo, não iria conseguir concluir, ou aquilo não ia dar em nada, ou que você não era bom o suficiente? Pois é, durante muitos anos eu ouvi e aceitei muitas palavras sobre a minha vida. Só que fica comigo até o final e eu vou te mostrar o que Deus fez. Se essas palavras já tocaram o seu coração, já deixa um like e compartilha para aqueles que já estão precisando ouvir isso. Há muitas pessoas que lançam palavras sobre a nossa vida que não vêm para nos abençoar, mas elas vêm como palavras malditas, sobre nós. E eu lembro muitas das vezes que as pessoas elas sempre me subestimavam porque eu fazia faculdade de exatas e falavam, não, você não vai conseguir. E não, porque essa faculdade é muito difícil. Não, porque quando ela conseguir se formar, ela também não vai conseguir trabalhar nessa área. Pois é, muitas palavras as pessoas lançavam sobre mim, palavras malditas. Mas eu ia internalizando essas palavras como se elas fossem verdade sobre a minha vida. Só que Deus, Ele mudou o meu pensamento. Sim, através da palavra dele. Sabe por quê? Muitas pessoas têm palavras sobre as nossas vidas, falam sobre as nossas vidas, proferem coisas sobre as nossas vidas. E inconscientemente a gente acaba dando legalidade para essas palavras, entrarem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E isso não é o que Deus tem para minha vida e para sua vida. Na Bíblia há muitas passagens que falam, sobre o poder da língua. Mas também há muitas passagens que também falam de como Deus transforma o mal em bem. Então, a história de José é um exemplo disso. José, ele era o filho amado do seu pai, José, ele era sonhador. José, ele tinha muitas habilidades. Onde colocaram José, ele foi vendido como escravo, e onde colocava ele, ele prosperava. Porque a mão do Senhor estava sobre ele, porque Deus o ungiu. Então, a gente percebe que José, mais adiante, ele assume, o governo do Egito. Deus tinha um propósito maior sobre a vida de José, que era de fazê-lo ser conhecido através da vida dele. Deus foi exaltado e não deixou que Israel perecesse, não deixou que Israel passasse fome, porque naquele momento, naquele contexto, havia escassez de alimentos na época. E José foi usado para abençoar seus pais e a nação. E também temos outra passagem na Bíblia que fala sobre Balaão. O rei Balaque, ele estava extremamente preocupado, porque depois que os israelitas eles saíram do Egito, eles estavam indo rumo a Canaã. E aí eles chegaram perto de Moabe, dos medianitas também, e eles ficaram extremamente preocupados deles conquistarem a terra deles, porque os israelitas eram numerosos, eram em grande número. Então Balaque começou a ficar com medo. E aí ele e outro rei se juntaram, se uniram para contratarem os serviços de Balaão, que era um feiticeiro, na época um adivinho, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo Só que o Senhor disse para Balaão que ninguém poderia amaldiçoar quem ele já tinha abençoado. Então não adianta virem com palavras contra as vidas. Sabe por quê? Porque não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Então, se Deus já escolheu nos abençoar, não há palavras de ser humano que tenha poder para amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Então, que essa palavra ela venha como algo que te leve
né, a buscar a palavra de Deus, porque a última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, é a do Senhor. E essa palavra não volta para ele vazia, ela tem que cumprir todo um propósito para ser levada até ele. Se ele já lançou palavras sobre as nossas vidas, essas palavras não voltam vazias. E o Senhor, só ele tem planos de nos fazer prosperar, planos de esperança sobre as nossas vidas e de futuro, e não de desgraça. Tudo que vem do Senhor é bom. Então, a palavra que Deus lança sobre as nossas vidas nesse tempo é que encham a sua mente, o seu coração da minha palavra, porque na minha palavra você vai encontrar quem você realmente é, o que eu falo sobre você e não o que o outro fala ao seu respeito. O Senhor é quem tem pensamentos bons ao nosso respeito. Quando eu descobri isso, que Deus tem pensamentos bons ao meu respeito e não os pensamentos dos outros é que podem dizer o que eu realmente sou, é que eu consegui me libertar dessas palavras malditas e ir de encontro e deixar Deus alinhar o meu caminho ao que Ele realmente tem para mim. E a não ficar mais refém do que o outro fala ao meu respeito, do que o outro pensa ao meu respeito, e sim do que Deus pensa sobre mim, e de sim como Deus me vê. Porque muitas das vezes a gente pode não ver capacidade em nós mesmos, graça em nós mesmos, bondade em nós mesmos. Muitas das vezes a gente pode não perceber as coisas boas para o qual nós fomos criados, porque só Deus pode nos transformar para realmente sermos quem Ele nos chamou para ser, nesse tempo para o qual Ele nos designou nessa terra. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, seja fonte e não represa. Toda semana há uma palavra viva, uma teologia prática e mais de Deus para você. Fica com Deus.